Olá, a história do Jardim do Éden, toda a gente a conhece, certo? Mas, e se eu dissesse que não se tratava de um jardim mágico, mas sim de um projeto de engenharia absolutamente colossal, uma missão para literalmente salvar um planeta em crise? Nesta análise, vamos mergulhar nas fontes para desconstruir o mito e ver o Éden como uma empreitada incrível que realmente foi. É esta a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Vamos pôr a mitologia de lado só por um instante e olhar para o Éden como um plano meticuloso, uma verdadeira base de operações para uma das missões mais ambiciosas alguma vez pensadas para o nosso mundo. Bem, para percebermos porque é que um projeto desta dimensão era sequer preciso, temos de viajar no tempo. Temos de ver o estado em que o nosso planeta, chamado Urântia nas fontes, se encontrava. A verdade é que a Terra estava numa encruzilhada muito crítica. E é aqui que as coisas se tornam paradoxais. Há cerca de 40 mil anos, a evolução humana estava a atingir o seu pico biológico. Fisicamente, as raças humanas eram fortes, estavam no seu melhor. Mas, ao mesmo tempo, a civilização estava a andar para trás. A cultura, a espiritualidade, tudo estagnado. E porquê? Por causa das consequências de uma rebelião planetária, liderada por uma figura muito influente chamada Caligástia. E esta cronologia mostra bem a escala de tempo de que estamos a falar. Não foi de um dia para outro. Passaram-se milénios desde o caos da rebelião. O progresso biológico continuou, mas a cultura, essa ficou para trás. Foi então que, depois de uma inspeção, se decidiu enviar ajuda. E essa ajuda vinha na forma de Adão e Eva, com uma missão muito específica: serem elevadores biológicos, ou seja, darem um empurrão genético e cultural à humanidade. Mas quando esta decisão foi tomada, o planeta não era uma tela em branco, longe disso. Já existiam duas civilizações bastante avançadas e a relação entre elas, ia definir muito do que estava para vir. O palco estava, portanto, dividido. De um lado tínhamos os Nuditas, descendentes diretos dos rebeldes. Do outro, os Amadonitas, que descendiam dos humanos que se mantiveram leais. E isto não era só uma questão de antepassados. Era uma rivalidade histórica profunda, daquelas que definem gerações e que iria moldar o futuro do planeta. E isto mostra o potencial de incrível que existia ali. Porque, apesar de toda a rivalidade, nos raros momentos em que estes dois grupos trabalharam juntos, o legado foi tão poderoso que as suas lendas ecoaram através dos tempos. Eles ficaram conhecidos como os poderosos homens de outrora. E era precisamente este potencial adormecido que o projeto do Éden precisava de aproveitar. Ok, com o cenário montado, vamos então à preparação para a chegada de Adão e Eva. E esta não foi uma tarefa pequena, de todo. Foi um projeto que durou um século, liderado pelos leais Vanizil e Amadão. A chave de tudo isto foi um líder chamado Van. Ele já tinha conhecimento sobre seres como Adão, sabia que eles viviam em ambientes parecidos com jardins, e foi como base nesse conhecimento, 83 anos antes da chegada do casal, que ele deu o primeiro passo para o que viria a ser o Jardim do Éden. E reparem bem na organização por trás disto. Não foi nada feito ao acaso. Van Kern foi um gestor de projetos absolutamente genial. Recrutou milhares de pessoas, organizou-as em unidades super eficientes e delegou a tarefa crítica de encontrar o local ideal. Foi, em todos os sentidos, uma operação logística massiva. E claro, uma empreitada desta dimensão não aconteceu sem oposição. As mesmas forças rebeldes que tinham causado a estagnação do planeta tentaram sabotar o projeto ativamente. Só que os construtores não estavam sozinhos. Eles contavam com aliados poderosos. Quase 10 mil seres invisíveis que trabalharam nos bastidores para garantir que tudo corria bem. Vamos agora explorar o jardim em si. Onde é que era, como é que foi projetado e que proezas de engenharia incríveis é que o tornaram realidade. Depois de uma busca que durou 3 longos anos, o comitê escolheu o local perfeito. Uma península isolada naquilo que é hoje o Mediterrâneo Oriental. Tinha um clima estável, era protegida por montanhas e, o mais importante, tinha acesso a imensa água. Água essa que era gerida por um sistema de irrigação tão avançado que criava uma névoa que regava o jardim todas as noites. Incrível! A fonte não poupa nos elogios. Diz que, mesmo antes de qualquer trabalho humano, a paisagem natural já era considerada uma das mais belas da Terra. Era basicamente a tela perfeita para uma obra-prima. E a escala da construção, monumental. Pensem nisto, no momento em que Adão chegou, o jardim estava apenas 1/4 concluído, e mesmo assim já tinha mais de 5 mil edifícios de tijolo. Dá para imaginar a dimensão da cidade que estava ali a ser erguida? Isto é simplesmente fascinante. A infraestrutura estava a anos de luz da sua época. Estradas, canais, mas o que me deixa mesmo de queixo caído é o saneamento. Eles tinham sistemas para garantir água potável e um sistema de esgotos coberto.
Estamos a falar de conceitos de saúde pública que a humanidade só viria a redescobrir milhares de anos depois. Nenhuma história do Éden estaria completa sem falarmos da sua peça central, a mais mística de todas, a Árvore da Vida. Vamos ver o que as fontes dizem sobre a sua verdadeira natureza e sobre o seu destino final e dramático. De acordo com a fonte, a Árvore da Vida não era um símbolo. Era uma planta real de outro mundo que foi trazida para cá. A sua função era quase científica. O fruto continha uma substância que combatia o envelhecimento e era essencial para sustentar a vida física de seres como Adão e Eva no nosso planeta. Mas, e há sempre um mas, aqui está um detalhe crucial. O poder da árvore não era para todos. Só funcionava em certos tipos de corpos, como os de Adão e Eva e de outros seres específicos. Para os mortais comuns, como os noditas que mais tarde invadiriam o jardim, era completamente inútil. E essa ineficácia, infelizmente, selou o destino da árvore. Quando os noditas tomaram o Éden, comeram o fruto à procura de imortalidade. Ao descobrirem que não tinha efeito nenhum neles, a fúria foi tal que durante uma das suas guerras internas, incendiaram o templo e a própria árvore, destruindo este artefato, único para sempre. E o fim do jardim não foi um castigo divino, súbito, foi um processo geológico, lento e inevitável. Depois da partida de Adão, a área foi ocupada durante milénios. Mas, eventualmente, uma atividade vulcânica violenta na região fez com que o leito do mar colapsasse e a península inteira começou sua lenta descida para debaixo d'água. Portanto, a relação de causa e efeito é bastante clara. As fontes apresentam a destruição do Éden não como uma punição, mas como um evento puramente natural. O resultado de forças geológicas gigantescas que remodelaram toda a bacia do Mediterrâneo. E este é talvez o ponto mais importante de todos. O Éden nunca foi o objetivo final. Era um centro de treinos, uma capital temporária. O verdadeiro plano era que os descendentes de Adão e Eva se espalhassem pelo mundo, como emissários, para ajudar a reabilitar todas as culturas. O Éden era o ponto de partida, não a linha de chegada. E terminamos com uma reflexão. Se uma criação tão magnífica, um projeto de um século que representava o melhor da civilização, pôde ser simplesmente engolida por forças naturais, isso faz-nos questionar, não é? Quais das nossas próprias criações monumentais, das nossas maiores conquistas, são igualmente vulneráveis à passagem do tempo e aos caprichos do nosso planeta?